Eu sou o Lucas e aqui eu tenho te ensinado como você consegue investir do absoluto zero até que você consiga chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. E para você conseguir chegar lá, você precisa, claro, saber escolher os melhores ativos disponíveis que a gente tem para escolher na bolsa de valores, as melhores ações. E um ponto muito importante para que você consiga fazer essa análise de fato e essa escolha dos melhores ativos é entender sobre o endividamento das empresas. E é exatamente esse o tema que a gente vai falar hoje nessa live aqui. Então, se você estiver aí acompanhando no Instagram e quiser ir para o YouTube, também estou transmitindo ao vivo por lá, tá bom? Vamos nessa então? Bom, endividamento de empresa funciona basicamente de forma muito semelhante ao endividamento de uma pessoa física. Porque quando a gente fala de, por exemplo, nós aqui, pessoas físicas, buscáramos um empréstimo. Por que raios que a gente gostaria de fazer isso? Tem algumas possibilidades. Uma delas seria a gente, por algum motivo, querer crescer o nosso patrimônio. Então, exemplo, né? Você quer comprar uma casa própria, então você eventualmente vai tomar um financiamento no banco para que você consiga pegar esse capital e financiar sua casa própria, crescer o seu patrimônio, comprar ativos. Outra forma seria eventualmente você, quem sabe, querer abrir um negócio. Então imagina aí se você, por exemplo, quer abrir uma loja e eventualmente você precisa comprar um estoque para conseguir montar essa loja, reformar a loja, assim por diante. Você pode não necessariamente ter todo esse capital na sua conta bancária naquele momento. Então o que você faz? Você pode ir até o banco pedir um empréstimo, ou seja, tomar uma dívida para que você consiga investir no seu próprio negócio. Ou ainda, pode ser que as pessoas acabem recorrendo a empréstimos, a dívidas, para conseguir de fato pagar as suas próprias contas. Isso acontece basicamente quando a pessoa tem contas a pagar maiores do que as suas próprias receitas. É como se você tivesse que pagar mais conta do que o seu salário consegue dar conta de cobrir. Então, nesse caso, as pessoas acabam recorrendo a empréstimos bancários, por exemplo. Essa é exatamente a dinâmica que funciona para nós, pequenos investidores, mas nós, pessoas físicas. Já para as empresas, a gente pode fazer um paralelo, né, a gente pode fazer um depara muito semelhante. Imagina você aí sendo uma empresa. Pô, se eu sou uma empresa e eu quero eventualmente aumentar a minha capacidade de produzir mais produtos, eu preciso eventualmente comprar máquinas novas, ou modernizar minhas máquinas, ou comprar mais máquinas. Ainda, talvez eu precise construir um galpão novo para que eu consiga fazer, né, ter mais espaço para produzir, um galpão para conseguir estocar meus produtos. Pô, talvez eu, como empresa, não tenha esse dinheiro em caixa também para fazer. Então, o que eu faria? Eu iria também pedir um empréstimo, tomar uma dívida para conseguir investir no meu próprio negócio e conseguir eventualmente expandir a minha produção. Além disso, eu, como empresa também, posso querer crescer meu próprio negócio comprando uma concorrente. Então, pô, tem uma concorrente que está indo meio mal das pernas ali, eu tô com uma grana, eu acredito que eu vou conseguir fazer um trabalho melhor, eu vou lá e faço a aquisição, né? Faço uma oferta de compra daquela empresa concorrente e consigo trazer, aumentar meu patrimônio, aumentar o tamanho da minha empresa. Às vezes nem precisa ser uma empresa concorrente, pode ser uma empresa que atua em outro segmento, mas estrategicamente para mim como empresa faz sentido passar a atuar em outro segmento, que não o segmento que eu atuo hoje. Então eu também posso ir lá e tomar uma dívida para comprar essa outra empresa de outro setor e aumentar a quantidade de serviços e produtos que eu disponibilizo para os meus clientes. Isso tudo podem ser motivos que levem a empresa a tomar uma dívida. E também, claro, assim como pessoa física, tem um motivo que não é muito bom, é a empresa precisar também tomar um empréstimo, também tomar uma dívida para conseguir pagar suas próprias contas. Eventualmente ter que pagar fornecedor, ter que cobrir seus custos ali logísticos e assim por diante, pagar o salário dos funcionários, a conta de luz, a conta de água. Às vezes a empresa não está conseguindo vender o suficiente, não está conseguindo gerar dinheiro para conseguir pagar suas contas, e aí ela acaba recorrendo a um empréstimo bancário. Então a dinâmica de uma empresa com a dinâmica de uma pessoa física, ela é muito parecida. E aí essa dinâmica, esse monte de exemplo que eu dei aqui, basicamente a gente pode resumir eles, né, em dois grandes pilares. O primeiro é quando a empresa toma uma dívida para crescer. E quando é esse caso, quando a dívida é uma dívida tomada para poder crescer, eu estou chamando esse pilar de um pilar potencialmente positivo, potencialmente bom para a empresa.
A outra possibilidade, o outro pilar, é a empresa tomar uma dívida para conseguir pagar suas próprias contas. E aí, nesse caso, cá entre nós aqui, não é tão bom assim, né? É inclusive bem ruim a empresa ter que pedir empréstimo para conseguir pagar a sua conta do dia a dia. Por que isso tudo acontece? Vamos pegar agora e olhar para o que está acontecendo nesse exato momento. Eu não sei se você tem acompanhado o noticiário sobre a economia e tal, mas a gente tem uma taxa chamada taxa Selic. Essa taxa Selic é o nome que se dá para basicamente a taxa básica de juros do país, aqui do Brasil. E essa taxa é a taxa que vai reger o custo do empréstimo que todo mercado vai trabalhar. Então, quanto mais alta essa taxa, mais caro fica a todo mundo, tá? As pessoas e as empresas tomarem dívida, contraírem empréstimos. Por outro lado, quanto mais baixa essa taxa Selic, mais barato para a empresa é e para as pessoas físicas tomar empréstimo, tomar dívidas. Se você tem acompanhado o noticiário, você deve saber que a taxa Selic atualmente está em um patamar bem alto, na casa de 13,25%. Eu até encontrei aqui uma imagem que eu vou separar para você dar uma olhada como que foi esse crescimento essa evolução da taxa Selic, né? Então, se a gente pegar lá em 2003, lá 2003, tá? Tô falando de 20 anos atrás, praticamente, a gente tinha uma taxa Selic na casa de 26%. Meu, 26% é uma taxa astronômica, é muito alto. Nenhum país consegue ir para frente com uma taxa básica de juros alta desse jeito. E essa taxa foi caindo, 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 até chegar ali próximo de 2020, 2021, com uma taxa de na casa de 2%, que é uma taxa extremamente baixa. Pô, quando a gente tem uma taxa básica de juros, né, a taxa Selic, na casa de 2%, o que acontece com a dinâmica de mercado, basicamente? As empresas falam: opa, tá muito barato eu pedir um empréstimo para conseguir pegar essa grana e investir no meu próprio negócio. Porque se eu tenho que pagar 2% de juros no ano, pô, qualquer tipo de investimento que eu venha a fazer vai ser fácil, né, relativamente fácil, eu conseguir gerar mais dinheiro, dinheiro suficiente para eu conseguir embolsar um lucro, pagar meus custos e ainda pagar o empréstimo. Então, quando a taxa Selic está muito baixa, normalmente esse universo estimula demais que as empresas invistam no seu próprio negócio, que as empresas cresçam. E aí por isso que a gente fala que uma taxa Selic baixa faz com que um país acabe acelerando a economia, porque as empresas ficam tão barato para as empresas tomarem empréstimos, tomarem dívidas e investir no próprio negócio, que elas acabam fazendo exatamente isso. E aí quando elas crescem, elas geram emprego. Quando elas geram emprego, a população tem mais renda. Se a população tem mais renda, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, a empresa vende mais. E esse círculo virtuoso passa a ficar cada vez mais forte. Empresas vendendo mais, geram mais empregos, geram mais renda, geram mais consumo e começa de novo a gerar mais venda e assim por diante. Agora, quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, que é exatamente isso que está acontecendo agora, o que as empresas fazem? E nós, pessoas aqui físicas também. Pô, tá tão caro tomar um empréstimo e tá tão caro pagar as minhas dívidas, porque os juros estão muito altos, que naturalmente eu vou acabar dando preferência para pagar as minhas dívidas e não necessariamente continuar gastando mais, ou ainda investindo mais, ou ainda crescendo o meu próprio negócio. Então, uma taxa Selic a 13,25%, que é como a gente está atualmente, e que deve subir mais um pouquinho, tá? Tem alguns economistas aí que falam que essa taxa pode chegar até 14,25%, então ainda tem mais um tanto aí para subir. Nesses casos, pô, eu, você ou qualquer um aqui de nós que tenhamos qualquer tipo de dívida, a gente vai naturalmente tentar priorizar pagar essa dívida o quanto antes, porque ficou muito caro o empréstimo. E as empresas, a dinâmica vai funcionar exatamente da mesma forma. As empresas vão pegar aquele dinheiro que está sobrando e não vão investir em crescer mais, não vão pagar dividendos e vão priorizar pagar as dívidas, porque a dívida está ficando cara, a dívida está trazendo um peso muito negativo para o resultado da empresa. E é exatamente isso que acontece quando empresas, né, que têm dívida encontram uma taxa Selic tão alta. Por isso que é tão importante para nós, pequenos investidores, quando a gente estiver aqui analisando uma ação, a gente conseguir identificar, primeiro, qual que é o patamar de dívida da empresa e depois, claro, entender que motivo que levou a empresa
a ter aquela dívida. E se aquela empresa que a gente estiver analisando tiver uma dívida muito alta, provavelmente essa empresa não vai conseguir distribuir bons dividendos. Ou ainda, ela vai ter mais dificuldade de conseguir manter uma distribuição de dividendos sustentável e, ao mesmo tempo, conseguir pagar essa dívida. Eventualmente, ela vai acabar priorizando diminuir o endividamento e diminuir os dividendos. E aí, nós que investimos nessa empresa vamos ter aí nossa renda passiva diminuída um pouquinho. Então, para quem aí está querendo aprender como investir e como sair de fato do absoluto zero até chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, você sem dúvida nenhuma precisa entender os tipos de endividamento, mas principalmente saber identificar então o que é uma dívida cara e se aquela empresa que você está estudando realmente tem patamar de dívidas muito elevados, tá bom? E aí, exatamente, de tudo isso que a gente falou, eu quero tentar ajudar você nessa live de hoje para conseguir identificar quando que a empresa de fato está com uma dívida alta, ou quando que a empresa está com uma dívida baixa ou até uma dívida controlada. Mas antes da gente entrar então nesse mundo um pouco mais teórico, eu quero dar um exemplo trazendo não do mundo das empresas e do mundo das ações, mas para o nosso universo aqui, pessoa física, para o nosso universo do dia a dia. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu vou dar 3 exemplos de 3 pessoas diferentes e você vai aí pensar comigo e pode até comentar para mim qual que você acha que está mais sobre controle. A primeira pessoa que eu vou dar de exemplo aqui é o João, tá? Vamos imaginar aqui que o João ganhe R$ 5.000 de salário todos os meses. Não é um salário ruim, né? É um salário relativamente bom. E esses R$ 5.000, né? O João que ganha esses R$ 5.000, ele não tem absolutamente nenhuma dívida. Pô, para o João, vamos combinar, tá muito bom, né? Ele não tem que pagar nenhum empréstimo, ele não tem que pagar nenhum tipo de juros, ele está recebendo lá seus R$ 5.000, tá tudo maravilhoso, o cenário tá de boa. Ok. Agora, vamos imaginar então se por algum motivo existisse o Carlos, que também, assim como o João, ganha os mesmos R$ 5.000 de salário, mas ele tem uma dívida de R$ 2.000 para pagar com o banco. Putz, R$ 2.000 de dívida, se a gente comparar com o salário que é de 5.000, não é uma dívida descontrolada, né? Porque é uma dívida que está abaixo do salário, eventualmente ele conseguiria ainda, com um único mês de trabalho, quitar essa dívida, se assim ele escolhesse fazer. Então, é uma dívida relativamente baixa e é uma dívida sob controle. Porque a gente, quando compara R$ 2.000 de dívida, nesse exemplo do Carlos, com R$ 5.000 de salário que ele recebe, parece que está tudo bem ainda, está tudo sob controle. Não está tão bom quanto o João, que ganha R$ 5.000 também e não tem nada de dívida, mas ainda está tudo sob controle. Agora tem um terceiro cara aqui que é o senhor enrolado. O senhor enrolado é um cara que também ganha R$ 5.000, assim como o João e assim como o Carlos, mas ele tem uma dívida de R$ 20.000 para pagar. E aí? Cara, o senhor enrolado tá bem enrolado, né? Porque por mais que ele queira quitar essa dívida, que é de R$ 20.000, ele não consegue quitar com o primeiro mês de salário, porque ele só ganha 5, nem com o segundo mês, porque ainda seriam 10, nem com o terceiro, porque ainda seriam 15. Só depois do quarto mês de salário que ele conseguisse receber de fato R$ 20.000, que ele conseguiria quitar a dívida. Mas nesse exemplo, a gente está contando que ele consegue guardar o salário inteiro dele, que a gente sabe que não é verdade, né? Todo mundo tem conta para pagar. Então, o senhor enrolado aqui está com um problema sério, porque ele tem uma dívida muito maior do que a capacidade dele de conseguir quitar essa dívida no curto prazo, de conseguir quitar essa dívida o quanto antes. Então, você pode ver que nesse exemplo teórico que eu criei para você, né, seriam pessoas normais, a gente consegue identificar de forma muito clara quem que está tranquilão, quem que está de boa aí, quem que está mais ou menos tranquilo, ainda que esteja sob controle, ainda que tenha uma dívida está sob controle, e quem que é o senhor enrolado, que definitivamente tem problemas, porque a dívida dele está muito acima do que ele ganha, está muito acima da receita que ele consegue gerar. Quando a gente vai para o mundo das empresas, a dinâmica é a mesma. O nosso grande desafio aqui com o pequeno investidor é conseguir então identificar quem que é o João, quem que é o Carlos e quem que é o senhor enrolado, para que a gente saiba na hora de eventualmente comprar as ações, se aquela empresa no curto prazo tem maiores probabilidades de conseguir se enrolar e ser um péssimo investimento para a gente, ou ainda se aquela empresa está sob controle e vai conseguir passar bem por momentos de crise, por momentos em que a dívida está mais cara,
e quem sabe ainda continuar e seguir pagando dividendos aí crescentes e constantes, que é exatamente o que a gente quer. Beleza? E se você estiver aí pensando, pô, Lucas, tá bom, mas para pessoa física, no exemplo que você deu, é muito mais fácil de entender do que quando eu vou analisar uma empresa. Quando eu vou analisar uma empresa é mais difícil, tem termos e tal, eu não sei por onde começar. Então vamos lá que eu vou te dar agora uma boa notícia. Porque temos o seguinte ponto: por mais que a gente encontre na hora de investir siglas meio feias, nomes meio esquisitos e até em inglês que pareçam complexos, de verdade não é. Você precisa entender o conceito e você precisa conseguir identificar como você interpreta aquele indicador e não ficar preocupado com o nome daquilo, os nomes, siglas, nomes em inglês, isso de verdade só serve para complicar, tá? Então não se preocupe com isso. E aí então agora eu quero entrar em alguns exemplos, dois indicadores que eu separei aqui para a gente conseguir medir e avaliar o endividamento de uma empresa, tá bom? Se você aí está no Instagram, eu vou compartilhar algumas telas lá no YouTube. Se você quiser pular para lá, tem o link na bio, você vai conseguir ver essas telas, senão não tem problema também, eu vou continuar aqui explicando no Instagram normalmente, tá bom? O primeiro ponto que você precisa entender aqui é o seguinte: existe um indicador que ele é chamado de dívida líquida. O que é dívida líquida? Dívida líquida, na verdade, é uma conta, é um cálculo que a gente faz, né, que a gente encontra por aí, que vai medir a dívida da empresa, quantos reais aquela empresa está devendo, tem de dívida para pagar, e vai subtrair o caixa. O que é o caixa? É o dinheiro que a empresa tem. É aquela grana que a empresa tem aí guardado lá no banco e assim por diante. Quando você pega essa dívida e subtrai do caixa, a gente vai chegar num valor. Esse valor a gente dá o nome de dívida líquida. Tão simples quanto isso. Vamos lá que eu quero dar um exemplo então para ficar bem prático, tá? Vamos imaginar nós aqui, tá bom, pequenos investidores, que a gente tem uma dívida de R$ 1.000. Então, nossa dívida é de milão, tá? Se eu tenho na minha carteira hoje uma nota de R$ 100, quer dizer o seguinte: uma dívida de 1.000 menos os R$ 100, uma nota de R$ 100 que eu tenho na minha carteira, chega numa conta, fazendo essa conta, a gente chega em R$ 900 de dívida líquida. Então, se eu tentasse pagar toda a minha dívida de 1.000 com o dinheiro que eu tenho na minha carteira hoje, eu não conseguiria pagar a dívida inteira, eu ainda ia continuar devendo R$ 900, tá bom? Então, dívida líquida é tão simples quanto isso. Ah, beleza, pô, mas e se eu tenho uma dívida não de R$ 1.000, mas eu tenho uma dívida de R$ 500, tá bom? E na minha carteira, eu tenho R$ 700. Quando eu fizer essa conta, o que a gente vai chegar, né? R$ 500 de dívida menos R$ 700, né, que é o que eu tenho na minha carteira, chega num resultado de menos 200. Menos 200. 500 menos 700, menos 200. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho dinheiro suficiente para conseguir pagar toda a minha dívida, que ainda vai sobrar uma grana. Vai me sobrar R$ 200 na carteira. Porém, quando a gente olha para o cálculo, como ele é feito dívida menos caixa, se o número dá negativo, quer dizer que a empresa não está devendo, não está com dinheiro negativo, nada disso. Quer dizer que a empresa tem dinheiro suficiente para pagar toda a dívida dela. Então, quando você encontrar por aí um indicador de dívida líquida negativo, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida. Cara, isso é maravilhoso. Quer dizer que a empresa ou é pouco endividada, ou ainda, a dívida pode até ser alta, mas ela tem tanto dinheiro em caixa que é mais do que suficiente para ela conseguir quitar toda essa dívida e conseguir aí sobreviver e passar bem por qualquer que seja o momento que ela esteja vivendo. Beleza? Ok, entendemos sobre o indicador dívida líquida. Agora, você precisa entender sobre um tal do indicador que é chamado patrimônio líquido. E esse indicador, ele também não é tão difícil assim. Patrimônio líquido nada mais é do que a gente conseguir medir todo o valor patrimonial que a empresa tem. Então, vamos lá. A empresa tem máquina, a empresa tem um prédio, a empresa tem um galpão, a empresa tem caminhões, a empresa tem dinheiro. Tudo isso faz parte do patrimônio da empresa. Então, quando a gente pega e faz uma combinação de dívida líquida e divide pelo patrimônio líquido da empresa, a gente está, de alguma maneira, tentando medir, no final das contas, quanto que a empresa tem de dívida versus o quanto que ela tem de patrimônio. E aí, esse resultado
que essa conta vai nos entregar, vai nos dar uma sensibilidade de qual que é o tamanho dessa dívida versus o valor patrimonial, ou seja, se essa empresa precisasse pagar a dívida, se o patrimônio dela seria suficiente para cobrir aquele endividamento dela, ou não. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu peguei uma empresa que talvez você conheça, uma empresa aí bem queridinha na bolsa de valores, uma tal de Taesa. Já ouviu falar dela? Então a Taesa é uma empresa aí de transmissão de energia elétrica e ela é uma empresa que eu peguei no site aqui Investidor 10, que é um site que tem bastante indicador e que eu gosto de acompanhar. Eu peguei uma foto dos últimos 10 anos deste indicador, dívida líquida pelo patrimônio dela, pelo patrimônio líquido, tá? E aí a gente pode ver que, ao longo do tempo, essa dívida cai, se mantém um pouquinho constante, sobe um pouquinho, cai de novo. Em linhas gerais, hoje, a dívida líquida da empresa sobre o patrimônio líquido está na casa de 0,86. Então, quando a gente olha para esse indicador abaixo de 1, a gente está querendo dizer que a empresa tem mais patrimônio do que ela tem dívida. E nesse caso, é algo muito positivo. Porque quer dizer que se a empresa precisasse pagar toda a dívida dela, eventualmente, né, o patrimônio seria suficiente para cobrir esse endividamento. Não quer dizer que a empresa vai fazer isso, ela não vai vender todos os seus ativos, não vai liquidar todo o seu patrimônio para pagar a dívida, porque senão não vai sobrar nada da empresa. Mas é uma forma da gente conseguir mensurar se o endividamento da empresa está muito grande ou está sob controle, tá bom? Então, eu particularmente gosto bastante, né, de encontrar empresas que tenham esse indicador de dívida líquida sobre patrimônio abaixo de 1. Se está abaixo de 1, eu já considero como bastante interessante. Quer dizer que a empresa tem patrimônio suficiente para liquidar e conseguir quitar todas as suas dívidas, conseguir quitar todo o seu endividamento. A Taesa, especificamente, hoje, ela está com esse indicador em 0,86. Se a gente olha a média histórica da Taesa nos últimos 10 anos, a gente vê que ela navega em 0,97. Praticamente um, né? Então, hoje, neste momento, a Taesa está com um endividamento menor, analisando este indicador, do que historicamente ela navegou aí ao longo da última década, ao longo dos últimos 10 anos. Interessante, né? Cara, esse daqui é um dos indicadores que eu gosto de medir. E você pode ver que não é assim um bicho de 7 cabeças. Claro, você precisa ter cuidado na hora de analisar, porque, obviamente, este é apenas um indicador. Mas ele é um indicador que eu gosto bastante. Daqui a pouco a gente vai falar de um segundo indicador, tá? Só quero fechar aqui essa explicação sobre dívida líquida dividido pelo patrimônio para a gente poder ir para o próximo. Então, atenção, você vai conseguir encontrar empresas, normalmente empresas do mesmo segmento, priorize fazer essa comparação com empresas do mesmo segmento, porque aí você consegue fazer um comparativo mais justo. Por que eu estou te falando isso? Porque dependendo da empresa, ela naturalmente pode ter algum endividamento maior, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se a gente olha, por exemplo, para o segmento de papel e celulose, empresa tipo Klabin, Suzano, Irani, essas são empresas que naturalmente trabalham com dívidas mais altas, porque o maquinário delas, as máquinas, custam muito caro. Então, é muito comum essas empresas terem uma dívida maior do que outras empresas, como, por exemplo, empresas de energia elétrica. Então, não é tão bacana assim você comparar o endividamento de uma empresa de energia elétrica com uma empresa, por exemplo, de papel e celulose. Dê preferência para fazer esse comparativo com empresas que sejam de fato do mesmo segmento, que sejam empresas concorrentes. Porque aí, além de você conseguir identificar se a empresa está muito endividada ou com a dívida sob controle, você ainda consegue comparar com as principais concorrentes, se ela está melhor ou pior. Beleza? É a mesma coisa no exemplo que a gente deu aqui um tempinho atrás, quando a gente falou do salário do João, do Carlos e do senhor enrolado. Todos ali ganhavam R$ 5.000. Então, você vê que fica mais fácil de conseguir comparar quando são casos, empresas, né, semelhantes. Beleza? Então, para quem quiser saber, eu vi que surgiu aqui uma pergunta, o site que eu analiso, que eu busco esses indicadores, chama Investidor 10, é um site bem bacana, tá? Tem informações gratuitas lá. Vamos nessa agora para o nosso segundo indicador, então. Já falamos sobre dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, demos um exemplo aqui da Taesa, falamos sobre a referência, que de preferência busque por empresas que este indicador esteja menor do que 1, porque aí quer dizer que todo o patrimônio da empresa é suficiente para quitar a dívida dela. Vamos agora então para o nosso segundo indicador. O nosso segundo indicador
é um indicador que esse sim tem uma sigla, que o nome é feio, mas eu vou te explicar e você vai sair daqui craque. É o dívida líquida dividido por EBITDA, tá? Bom, dívida líquida não vou ficar aqui repetindo, eu já expliquei no comecinho dessa explicação toda, no comecinho dessa live, como é que se calcula a dívida líquida e como é que você interpreta. Então vamos falar agora do EBITDA. EBITDA, na verdade, ele é uma sigla feiosa aqui e que tem todo um significado que diz, em outras palavras, ele nos mostra uma aproximação de qual que é o potencial que a empresa tem de gerar caixa. Puta, Lucas, não entendi nada. Potencial que a empresa tem de gerar caixa, tá difícil. Bom, vamos nessa. Potencial de geração de caixa, vamos fazer um paralelo aqui com nós mesmos, tá? Nós, pessoas físicas. Vamos imaginar que então o João aqui ganhe R$ 5.000 e ele tem algumas contas básicas para pagar todo mês. Pô, conta de luz, conta de água, né? Não dá para você não ter água em casa, não dá para você não ter luz em casa, não dá para você não ter internet em casa, né? Senão você não ia conseguir assistir essa super live. Então, você tem algumas contas básicas ali, o mercado e tal. Se a gente pegasse o salário do João e subtraísse das contas básicas, não todas as contas que ele paga, tá? Mas das contas básicas, a gente ia chegar num valor. Esse valor a gente pode falar que seria o potencial de geração de caixa que o João tem. Quer dizer que de fato no final do mês vai sobrar esse dinheiro para o João? Não, porque eventualmente o João trocou de celular e está pagando ali o parcelamento daquele celular. Tem Copa do Mundo no final do ano, ele quis trocar a televisão, então ele comprou uma televisão nova. Tem outras contas que ele vai precisar pagar ali, que não são consideradas contas básicas e que no final vai fazer com que sobre menos dinheiro. Mas, se a gente considerasse o salário do João e subtraísse apenas as contas básicas, a gente poderia dizer que esse valor que sobrou seria o EBITDA do João, seria aí o potencial, uma aproximação do potencial de geração de caixa do João. Beleza? Então, vamos imaginar agora que para a empresa é exatamente a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de EBITDA, a gente está falando então de uma aproximação do potencial de caixa da empresa. E por que, que isso é bacana? Porque quando a gente comparar então a dívida líquida da empresa com o quanto que ela consegue potencialmente gerar de caixa, a gente vai conseguir medir de certa forma se essa empresa conseguiria quitar essa dívida rápido ou ainda se ela demoraria demais para quitar essa dívida. E isso aqui é importante, né? Como a gente falou no começo da live, se a gente tem uma dívida muito cara, se a taxa Selic está alta demais e custa muito caro os juros, pô, a empresa pode ser que ela queira pagar logo a dívida. E se a dívida dela é muito alta, como é que ela não vai conseguir pagar logo? Porque a dívida é alta demais. Então, fazer essa comparação dívida líquida sobre EBITDA nos ajuda a fazer isso. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que a dívida líquida de uma empresa aqui qualquer é 6.236 milhões de reais. 6,2 bilhão de reais de dívida. É um exemplo real, tá? Isso aqui é uma empresa de fato. Já já vou te falar qual que é o nome dela. Ok, essa é a dívida da empresa atual. Qual que seria o EBITDA? Qual que é o EBITDA da empresa? Nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, essa empresa gerou um EBITDA de 2,6 bilhão de reais. Então, se a gente comparar a dívida de 6,2 com o EBITDA de 2,6, a gente já vê de cara que a dívida dela é maior do que ela consegue gerar de caixa. O EBITDA, ele é medido, né, ele é mensurado aqui nesse caso, para este indicador, como o EBITDA dos últimos 12 meses. Então, se a empresa tem 6 bi de dívida e nos últimos 12 meses ela conseguiu gerar 2,6 bi de caixa, quer dizer que ela demoraria pelo menos 2 anos para pagar a dívida. Nesse caso aqui específico, 2,32 anos. Um pouquinho aí, quase 2 anos e um terço de ano, tá? Isso daqui acontece, isso daqui quer dizer que, cara, se a empresa quiser, neste momento, quitar a dívida dela, só com a geração de caixa que ela tem, ela demoraria pelo menos 2 anos para quitar toda essa dívida. Esse é um valor relativamente alto, mas fique tranquilo, porque para o mundo dos investimentos, até 2,5, ou seja, até 2 anos e meio como tempo, eu considero como aceitável, eu considero como sob controle. Se a gente encontra uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 2,5, fica ligado. É um ponto de atenção, beleza? Então, dívida líquida dividido por EBITDA acima de 2,5, ponto de atenção. Dívida líquida dividido por EBITDA acima de 3, na minha visão, já é uma dívida que eu considero alta, já é uma dívida que eu considero bastante preocupante, tá bom?
Essa empresa é a Taesa, tá? Então, para você só entender aqui e não tomar um susto, como a gente usou como exemplo a Taesa, no dívida líquida dividido pelo patrimônio, para este segundo indicador que eu estou ensinando você, dívida líquida dividido por EBITDA, eu também peguei os mesmos valores reais da Taesa. Então, quando a gente olha a dívida líquida dividido pelo EBITDA da Taesa, a gente vê que lá em 2012 esse indicador estava em 4 vezes. Quer dizer que a dívida que a Taesa tinha em 2012 versus o EBITDA que ela gerou em 2012, ou seja, o potencial de geração de caixa que ela tinha naquela época, faria com que ela tivesse um tempo para conseguir quitar essa dívida de mais de 4 anos. Bastante alto, né? E a gente pode ver que ao longo do tempo isso sobe, isso desce, por quê? A Taesa, especificamente, ela precisa em dado momento investir, fazer um investimento maior para conseguir construir aquelas torres de transmissão bem grande e assim por diante. Então, quando isso acontece, ela acaba se endividando mais. E aí, depois que essa torre entra em operação, começa a gerar dinheiro para ela vai e começa a quitar e acelerar a velocidade que ela diminui essa dívida. Então, isso é natural, acontece com todas as empresas. Por isso que é legal você olhar sempre o histórico, para você ver como que navega o endividamento da empresa ao longo do tempo. Hoje, atualmente, a dívida líquida dividido por EBITDA da Taesa está em 2,32. Então, para mim, a referência aqui, Lucas, 2,32 é uma dívida ok, abaixo de 2,5 eu considero que tudo bem, ainda mais para uma empresa como a Taesa, tá bom? Cara, basicamente, de verdade, esses são dois grandes e simples indicadores que a gente tem para conseguir, de fato, medir se a empresa tem um endividamento alto ou baixo e ainda sob controle. A minha dica aqui para você é a seguinte: evite, portanto, empresas que estejam muito endividadas. Por quê? Empresas muito endividadas, em momentos de crise, em momentos de juros muito alto, como o que a gente está vivendo agora, elas têm uma chance maior de se enrolarem, elas têm uma chance maior de passarem por algum tipo de problema. Não quer dizer, claro, que ela vai se dar mal ali na esquina. Não, não quer. Mas a chance é maior, né? Então, a probabilidade disso acontecer é um pouco maior. Então, evite essas empresas muito endividadas, porque elas tendem a sofrer mais nesses momentos. E, além disso, empresas com dívidas altas, putz, momentos como esse ela acaba diminuindo o pagamento de dividendos, porque ela precisa pagar a dívida começa a ficar muito cara para ela precisa se livrar logo dessa dívida, é até bom que ela faça isso. E aí ela diminui, um dos caminhos que ela tem para fazer isso é diminuir a distribuição dos proventos, diminuir então a recorrência, até o tamanho dos dividendos que ela vai distribuir para quem é sócio, para os acionistas, para nós pequenos investidores. E aí para gente que gosta de renda passiva, se esses dividendos diminuem, a gente acaba recebendo um pouco menos de grana. Beleza? Então, o ponto-chave aqui é você sempre, na hora de analisar assim, essas empresas, encontrar por empresas que tenham dívidas controladas. Através desses dois indicadores, você consegue ter aí um primeiro direcional se essa dívida está ou não controlada. Beleza? Uma pergunta aqui que eu vi é sobre o site, eu usei o Investidor 10, o site como eu te falei. É, e aí, se você quiser, depois eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Mas no final, eu espero de verdade que essa live de hoje tenha conseguido te ajudar, que tenha conseguido desmistificar esse tal desse endividamento, que agora você entenda que não é assim tão complicado, que as siglas assustam, mas de verdade a interpretação é simples, beleza? E a minha dica final aqui é: pequeno investidor, segue firme nos seus investimentos e fica acompanhando aqui, tanto no canal do Instagram quanto no YouTube, que eu tenho te ensinado e eu vou conseguir te ensinar como que você consegue investir do absoluto zero até chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Beleza? É isso aí, galera. Boa noite aí, bom descanso.